Um golpe que modificou o país. Os militares tomaram o poder. A economia dá um passo à frente. E logo após, a ilusão acaba. É o que vamos ver agora no Jornal Nacional. O golpe militar ocorrido em 1964 estabeleceu no Brasil uma ditadura militar que permaneceu até 1985. Ao longo desses anos, o regime militar foi endurecendo o governo e tomando legalizadas práticas de censura e tortura. Por exemplo, os militares combateram sem piedade qualquer ameaça comunista ou manifestante contra o governo, marcando a história do Brasil por um período negro de atos autoritários ao extremo. Mas o que propunha o golpe militar? Vamos ver agora com o repórter José Bate. O golpe de Estado conduziu à época da história do Brasil, que foi denominado de regime militar, de 1964. Esta época foi caracterizada economicamente por um grande desenvolvimento do país, por meio de financiamento norte-americano em grande escala, justificando em parte pelo controle do meio comunista e das organizações de trabalhadores pelos militares, o que era interpretado como estabilidade política pelos setores predominantes da economia mundial. Porém, tal desenvolvimento econômico foi acompanhado de uma violenta repressão política e aumento da dívida externa, especialmente durante as décadas de 60 e 70, sobre o regime da Lei de Segurança Nacional, como justificativa de manter a sociedade politicamente estável, no sentido de evitar a influência de ideias comunistas em um mundo dividido entre dois regimes, mas que também atuava contra qualquer um que discordasse publicamente da atuação do regime, o que pudesse provocar tal discordância. E agora saberemos o contexto histórico do golpe e o que fez com nossos repórteres Helena Moraes e Cristina Fernandes. A deposição do presidente João Goulart foi o desfecho de um período turbulento da história do país, em que tanto a direita como a esquerda demonstraram desprezo pelas regras do jogo democrático e pouco interesse em negociar compromissos. O governo João Goulart começou a desmoronar na madrugada do dia 31 de março de 1964, quando um general sexagenário que comandava uma divisão de infantaria em Juiz de Fora, Minas Gerais, acordou irritado com o discurso feito pelo presidente na véspera. Antes mesmo de trocar o pijama pela farda, o general Olímpio Mourão Filho telefonou a companheiros em outros estados para avisar que enviara seus soldados na direção do Rio de Janeiro, com a missão de tirar o presidente do poder. Mesmo assim, Jango caiu em 2 dias, sem que fosse disparado um tiro contra o governo. As tropas de Mourão dispunham de pouco armamento e demoraram horas para começar a se mover. Os destacamentos enviados pelo governo para conter os rebeldes mudaram de lado, assim que os encontraram. Oficiais que até o dia 31 juravam fidelidade ao presidente o abandonaram no dia seguinte. A facilidade com que os militares alcançaram seu objetivo em 1964 até hoje causa espanto. E agora, veja um breve comentário sobre o golpe e a ditadura com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com imagens cedidas pela Folha de São Paulo. No primeiro momento, muita gente estava com medo que o Jango desse um golpe, de boa fé. O Jango não ia dar golpe nenhum, porque não tinha condição para dar golpe. E muitos percebiam, sentiam que não havia mais governo. O Congresso começou a se paralisar. Quando o Congresso paralisa, quando não toma decisões, isso é prova de que o governo não está com o controle da situação. Então, as pessoas que têm noção do processo político começam a ficar com medo e querem ordem, né? Então, no começo era mais uma busca de ordem do que uma quebra do regime autoritário. Pouco a pouco foi aprofundando um sentimento, aí sim, mais autoritário, antidemocrático. Quando veio o AI-2 já foi um susto. Depois, quando veio o AI-5, era mais que um susto. E assim inicia-se a ditadura militar, período marcado por intensa repressão, aumento da dívida externa e milagres econômicos. As pressões da direita militar e o combate à esquerda armado
levaram à construção de uma máquina de repressão feroz e serviam de pretexto para o endurecimento progressivo do regime autoritário, inaugurado pelos golpistas em 1964. E agora vamos com o nosso menino de ouro, José Bate. Quem começou a dar ordem foi o general Arthur Costa e Silva, chefe de um departamento inexpressivo e sem tropas. Ele se autonomeou comandante em chefe do Exército no dia 1 de abril e assumiu a frente do Comando Supremo da Revolução, que também incluía um representante da Marinha e um da Aeronáutica. A junta baixou um ato institucional que deu aos militares poderes excepcionais para perseguir seus inimigos e convocou o Congresso Nacional a se reunir em 2 dias para eleger um novo presidente que concluísse o mandato de Jango. A ditadura foi marcada por intensa repressão, protestos e propaganda de um Brasil que vai para frente. A repressão na ditadura foi marcada por muitas mortes contra opressores do regime, censura para com os artistas e mecanismo de tortura. Vamos ver agora algumas imagens. A morte do estudante Edson Luiz em confronto com a polícia durante a ocupação de um restaurante universitário causou comoção em 1968. O militante comunista Gregório Bezerra foi espancado por um coronel e arrastado pelas ruas do Recife até a cadeia em 1964. Protestos estudantis tornaram-se rotineiros em São Paulo e no Rio e passaram a ser reprimidos com violência pela polícia em 1968. Protestos também se tornaram rotineiros durante o regime da ditadura. Como podemos notar na imagem, contém vários protestos e neles incluem mulheres. Artistas como Chico Buarque, de verde, Caetano Veloso, com cigarro na mão, e Gilberto Gil, último à direita, estiveram na linha de frente passeata dos 100 mil do centro do Rio de Janeiro em 1968. E propagandas para fantasiar o que o Brasil está melhor também foram expostas no regime. Aqui podemos observar alguns slogans feitos na época, com frases como "Ninguém mais segura este país", "O caneco é nosso", "Brasil, ame-o ou deixe". O próximo que falar em gigante adormecido leva uma bordoada dele. Mesmo com problemas de ordem social, a ditadura conseguiu fazer mudanças concretas, tanto em economia quanto em infraestrutura. Nos 21 anos em que os militares permaneceram no poder, a economia brasileira cresceu num ritmo quase 3 vezes maior do que o alcançado nos primeiros 21 anos após a volta da democracia. No período em que a expansão foi mais acelerada, entre 67 e 73, o Produto Interno Bruto, PIB, aumentou 10,2% ao ano, em média dobrando de tamanho em apenas 7 anos. O resultado destoava tanto dos padrões da época que os analistas passaram a chamá-lo de milagre brasileiro. Pois, como podemos observar aqui nesse gráfico, vemos que o PIB, durante o regime militar, ele manteve seu aumento. E aqui podemos observar que a inflação se manteve baixa durante o período da ditadura militar, que foi entre 64 a 80. A partir de 84 começou a subir. O Brasil, mesmo passando por um período conturbado, conseguiu melhoras significativas em sua infraestrutura. Inaugurada no governo Médici, a rodovia transamazônica nunca cumpriu a promessa de levar o progresso à região amazônica. A ponte Rio-Niterói começou a ser construída no governo Costa e Silva e foi inaugurada por Médici após mais de 5 anos de obras. A usina nuclear Angra 1, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, foi a primeira do programa nuclear brasileiro
e ganhou impulso com os militares. O estado de Pernambuco, durante o regime militar, também passou por alguns acontecimentos. É o que vamos ver agora. O estado em Pernambuco ocorreram acontecimentos como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, principal aliado de Jango no Nordeste, foi deposto por tropas do exército, que o levaram direto do palácio de governo para a prisão. Milhares de pessoas foram presas em todo o país, de acordo com as estimativas da época. No Recife, um veterano militante foi amarrado pelo pescoço, espancado por um coronel do exército em praça pública e arrastado pelas ruas da cidade até a cadeia. Em abril de 1965, após ficar um ano preso na ilha de Fernando de Noronha, o ex-governador Miguel Arraes conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ser solto e embarcou para o exílio na Argélia. Os coronéis tentaram impedir sua libertação, mas Castelo Branco interveio para que a decisão fosse cumprida. E agora temos uma imagem que é um pouco chocante, mas vamos ver agora. O almirante Nelson Gomes Fernandes foi uma das vítimas do atentado à bomba organizado em 1966 pela Ação Popular no aeroporto de Guararapes, em Recife, que tinha o general Costa e Silva como alvo. E aqui podemos ver que o ataque à bomba foi muito pesado por conta do estrago que fez na pessoa. O que a ditadura influenciou na cidade de Surubim em torno de 50 anos atrás? O que me faz lembrar, naquele período eu tinha 12 anos de idade, mas dois episódios assim que me faz lembrar seria o toque de recolher. Naquele período a gente não tinha energia elétrica e o toque de recolher acontecia às 9 horas da noite. Então o pessoal era uma coisa assim muito estranha, todo mundo se recolhia naquele período. Então outra coisa também que me chamou a atenção foi uma passeata vinda de Bom Jardim, pelo irmão de Chico Julião, que era uma pessoa que era um revolucionário naquele período. Eles vieram até Surubim, né? Até Surubim, com galhos de mato, fazendo com que, alertando a cidade, para que a cidade pudesse ou repassar terras para ele, nesse sentido, né? E diante disso, a polícia não gostaria que eles estivessem fazendo essa passeata. E tem um aluno do Colégio Marista que passava naquele momento, onde a polícia mandou bala em todo canto, atirando para todo lado. Uma dessas balas atingiu esse aluno que veio a falecer, né? Ficando lá no Colégio Dom Padre, para que toda a população de Surubim ficou um pouco revoltada, né, com essa atitude da polícia. Foi isso que me trouxe, naquele período, em relação à Revolução de 64, né, que foi nesse período, 64, 65. Isso que deixou, assim, que marcou a sociedade de Surubim nesse período. Obrigada. É só. Veja mais notícias no Jornal da Globo após a estreia de O Caçador. Boa noite e até amanhã. Boa noite.